Olá, doutores! Olha nós aqui novamente. Vamos continuar a nossa turnê Dentista Gestor, a nossa turnê DG. Vamos seguindo para a África. Oi, Keiko! Olha, o nosso amigo Raniel já está na área. Vou dar um tempinho para a turma chegar aí, que eu tenho algumas considerações muito importantes sobre essa live de agora, né? Vocês viram que eu acabei de postar, que eu acabei de ter o retorno do Dr. Anthony. O Anthony vai conseguir fazer uma live com a gente daqui a pouquinho, logo na sequência. Ele está com a agenda lotada, ele disponibilizou o horário de 3h30 às 15h30. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Anthony e a todos que batalharam para a gente conseguir esse bate-papo com um médico, com um especialista que defende o isolamento parcial. Nós temos que ouvir esse lado, já que boa parte da classe odontológica está louca para voltar aos atendimentos, né? A gente está muito preocupado com essa crise econômica também. Então vamos ouvir uma versão de um especialista, porque me indicaram muitos formadores de opinião, mas que não era especialista, né? Então, assim, eu preciso de ouvir pessoas com embasamento, né, técnico, científico, que defenda essa linha, né, do isolamento parcial, tá ok? Então, acabando essa live, eu preciso que vocês me ajudem a divulgar a live do Dr. Anthony, porque o espaço de tempo ficou curtinho, né? Mas vai ser bem legal, bem legal. Vamos lá, agora nós vamos falar com o Dr. Raniel Heller. O Dr. Raniel Heller, nós temos um parentesco em comum, digamos que ele é quase cunhado do Lucas, né? Casado com a prima da Isabela, irmão do... nós estamos num parentesco assim, tá? A Isabela, que é a esposa do Lucas, que é meu primo irmão, né? Nós vamos... a Vanessa falou que teve um papo reto com ele também. Isso aí, Vanessa, isso aí. Então nós vamos direto para Angola. Antes de começar a live, né, antes de eu chamar o Raniel, que já está a ponto de bala aqui para participar com a gente, primeiro, preciso muito da compreensão de todos, tá? Porque a conexão, a rede de internet lá na Angola tem as suas limitações. Então, precisa ter um pouco de paciência. Não sei como que vai ser na hora que dividir a tela. Vamos, como sempre, ter paciência, né? Desafios nunca foram problema, nunca foi problema para mim, né? Eu sempre gostei de desafio. Vamos falar, então, na Angola. Algumas coisas também que é importante eu falar antes dele entrar, tá? A Angola é um país que vive um pouco de ditadura ainda, tá? Um pouco assim, estou sendo generoso. Então, o Lucas é meu filho, não, o Lucas é meu irmão, tá? Ele é meu primo, mas eu considero ele como irmão. Porque é um irmão meu de criação, de fato. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que entender, interpretar a fala dele, tá? Ele não pode falar mal do governo, ele não pode falar mal de nenhuma situação, porque ele vai estar se expondo, né? E também não é interessante, ele não é um cidadão angolano, tá? Lembrando que o Raniel é médico, tá? Não é dentista, porque dentista não consegue, dentista brasileiro que atende lá, né? Tem missionários que vão, mas não consegui. Eu conversei com um dentista angolano que ele me passou o contato. Na verdade, também não teria como falar com o dentista angolano, apesar que eles conversam, a língua é portuguesa, mas não tem muito a acrescentar para a gente. Um brasileiro sabe melhor comparar, né? Vai ser muito legal. Chame todo mundo, clique no aviãozinho aqui, vamos ver como que está a situação da Covid-19 lá na Angola. Paciência com a conexão e vamos ter sabedoria em interpretar, e não adianta mandar muita pergunta muito incisiva, muito enfática, porque às vezes a gente vai ter que ponderar um pouquinho, tá certo? Vamos lá, vamos tentar achar novamente aqui o nosso amigo Raniel. Vamos lá, que Deus abençoe a nossa conexão. Hoje é uma live, digamos que uma live humanitária. Eu tô louco com essa live. Grande doutor Raniel, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente.
Que chique, cara, que chique. Desculpa, não sei se eu cheguei a falar algo desnecessário, mas estava orientando a turma sobre a conexão, sobre algumas questões do nosso conteúdo da live, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, de bate-pronto em querer participar, em querer passar para a turma aqui como que está a experiência sua aí na Angola. Lembrando que você está falando para a maioria para dentista, né? Você é um médico que está aí na Angola. Conta um pouquinho mais quem é Raniel, por que que você está aí, o que está acontecendo na sua vida para você estar na Angola. Bom, então, boa tarde a todos aí no Brasil. Aqui já são 18 horas. Eu vou contar um pouquinho da nossa história aqui em Angola. Estão conseguindo ouvir bem? Sim, sim, tá tudo ótimo. Eu só estou fazendo um negocinho Tá, aqui para ficar ótimo. legal. Tá, então tá bom. É que a conexão é bem estável mesmo, o que ele falou. Então, eu estou morando aqui em Angola. Eu estou aqui desde outubro de 2018, juntamente com a minha esposa. Eu sou médico geriatra e ela é ginecologista e obstetra. E nós uma missão para cá de 2 anos, tá? Nós estamos quase cumprindo o nosso tempo aqui e viemos Uhum. trabalhar como médicos no hospital militar. Então nós trabalhamos e vivemos aqui nesse hospital. Nós viemos através da missão SIM, que é Servindo em Missão, e estamos aqui trabalhando e recebemos também alguns grupos de estudantes de medicina do último ano que vêm fazer seu estágio internato aqui. E junto com esse grupo de medicina, dos estudantes de medicina, né, tem até várias pessoas que eu estou vendo que entraram aí na live, nós já recebemos alguns dentistas também aqui em Angola. Você falou um pouquinho da situação dos dentistas, né, de como é a situação dentária aqui em Angola. Uhum. E eu sei muito pelos colegas que vieram e trabalharam junto com a gente aqui nesse tempo, né? Nós tivemos um pouquinho da percepção também como é a saúde bucal aqui do povo angolano. Uhum. Eu conversei com o Raniel ontem, né? Eu falei assim, Raniel, então procura saber aí da odontologia se atende, como é que tá, se tiveram que entrar em quarentena, se fecharam os consultórios, se estão atendendo só urgência. Ele só me respondeu da seguinte forma, ele falou, Guilherme, a odontologia aqui é só urgência, o tempo todo, com quarentena ou sem quarentena, é só urgência, não é mesmo, Raniel? Exatamente. Então você até pediu que eu entrasse em contato, né? A gente, através desses colegas que vieram brasileiros até aqui, nós tivemos contato com alguns dentistas aqui em Angola, angolanos, e algumas clínicas também. E eu entrei em contato com eles hoje justamente para saber como que estava sendo. E realmente, aquilo que eu tinha te falado, sempre é considerado uma urgência um tratamento dentário. Tanto que eu falei com um dentista angolano, que ele acabou, que foi o Zezito, né? Acabei de falar com ele, ele falou como é que está sendo os atendimentos. E ele falou assim, olha, os atendimentos nós não podemos parar, porque uma dor de dente é uma urgência. Então a visão ainda é muito curativa e pouco preventiva. Então ele só tem, a pessoa busca um dentista aqui quando tá, não tem mais jeito, né? Então realmente nós temos essa dificuldade ainda, tanto na medicina como na odontologia, de trabalhar como nós trabalhamos no Brasil, com prevenção, de prevenir um problema. Então, como um Uhum. problema é grave, o que eles fazem? Eles só olham, não está com febre, não está tossindo, então podemos atender. É exatamente isso que o dentista acabou me dizendo. A triagem rápida é essa, né? É, Ô, Mary, a Mary tá aqui. Eu troquei a Mary é uma das minhas corretoras. A Mary, você sabe quem que é a Mary, né? Mãe da sei, Isabela. sei, sei, sei. Então, Sei, sei, sei. Mary, eu troquei aqui, ó, médico brasileiro que atua em Angola. Eu coloquei na Angola, ficou esquisito, né? Acho que é em Angola. Se eu tiver errado, pessoal, tá? Me perdoe, me perdoe. Então, aí tem as suas limitações de triagem, não tem muito, não tem tanto também o que fazer, né? E a urgência, como você disse, ela é urgência, é inevitável, não é mesmo? Mas vamos lá, você está desde 2018 aí na África, não é isso? Sim, 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 sim. Desde Você, 2018, outubro de 2018. excelente, você teve é, em outros países além da Angola ou você só percorreu Angola? Porque eu tive a curiosidade ontem de fuçar o seu Instagram, eu vi todos os seus destaques lá. Olha, eu de coração, tá? E eu tô falando por mim, eu falo por todos também que estão assistindo a gente.
É encantador, a gente sente, dá um orgulho de ver um colega brasileiro fazendo isso, porque, poxa, eu vi os consultórios que vocês tiveram que atender, improvisar. Pô, cara, Sim, a gente fica até cobrando da gente isso também. Nós vamos conversar disso um pouco, tá? Mas você saiu sim. da Angola ou mais Angola mesmo, interior da Angola que você foi? Então, aqui em Angola, nós demos uma boa rodada já. Claro, nós estamos em Lubango, que é uma cidade no sul da Angola. Nós estamos 4 horas da fronteira com a Namíbia. E, claro, eu já fiquei surpreendido com Angola, com tantas coisas boas que nós vimos aqui, belezas naturais, que são Sim. coisas que, pelo menos para os brasileiros, são coisas que nós não conhecemos tanto. Então, assim, eu já fiquei surpreendido com Angola. E os outros países que eu conheci, que eu fiquei extremamente bem surpreendido, foi Namíbia, Uhum. que fica logo aqui ao sul, um país fantástico, com um turismo muito bem desenvolvido, que eles já, inclusive, foram descobertos assim pelos europeus. Os europeus vão para turismo para Namíbia em peso, os brasileiros estão começando a descobrir isso também. Safaris incríveis, é um país tão incrível quanto a África do Sul, só que no Brasil a gente tem ouvido falar muito da África do Sul e pouco da Namíbia, que é Uhum. um país fantástico. Outro país que eu conheci, inclusive junto com a Gabriela, né, e o Reuel, que é onde chega o nosso parentesco aí, foi Moçambique, que foi outro país de língua portuguesa, muito parecido com Angola, né, devido à colonização, só que é Uhum. um país que está muito desenvolvido o lado turístico. Então, por eles terem um Legal. desenvolvimento turístico muito forte, é um país que é muito bonito mesmo, assim, com as belezas naturais, mas tem uma estrutura turística em termos de hotéis, É. restaurantes, que está bem na frente de Angola nesse Nó- sentido, né? Nós vamos a Então, nós, Moçambique, já estou em contato com uma dentista brasileira que está atuando em Moçambique, só está faltando uns detalhezinhos para a gente alinhar. Nós vamos poder confirmar isso tudo que você está falando aí de Moçambique. Teve algum outro país? outro país também que foi impressionante que eu visitei foi São Tomé e Príncipe, que é outro país de língua Uhum. portuguesa que fica 2 horas da costa de Angola, então é muito próximo daqui e é uma ilha que inclusive ainda está livre do coronavírus aqui, a ilha Sério? portuguesa. Sim, país fechado, mas muito assim também, e foi fantástico, um país com um potencial turístico incrível. Então, essa parte do sul da África nós conseguimos cobrir bem, assim, o que nós conseguimos conhecer são todos os países vizinhos aqui de Angola, né, esses que eu falei, Namíbia, Moçambique, África do Sul, é, e São que é esse outro país vizinho que foi um país fantástico que eu conheci. Então foi mais esse sul da África que nós conseguimos cobrir bem, assim. Claro, ainda Que tenho legal. vontade de conhecer mais, mas posso dizer que conhecemos a melhor parte. Que legal, que legal. Queria mandar um abraço para o doutor Anthony. O doutor Anthony entrou aí, daqui a pouco a gente vai ter a nossa live esclarecendo algumas partes técnicas sobre isolamento parcial, a filosofia que ele tem defendido. Para a classe odontológica vai ser muito boa, vai ser essa live, vai ser muito para orientar a turma, né, que está pretendendo voltar a trabalhar e também a gente poder discutir isso de maneira saudável, né? Ô, Raniel, vamos lá, eu tô vendo esse fundo seu aí, cara, esse fundo seu é um quadro ou é uma janela mesmo da sua Não, casa? é a É janela da mesmo? casa e do janela da casa e do hospital, tá? Que Que é onde chique, cara. a gente Da hora. mora vizinho ao hospital. O pôr do sol mais bonito que vocês vão ver que está aqui atrás Não, agora. eu vou tirar os comentários aqui para a turma ver, ó. No foco tá um pouco atrapalhando, mas que legal, cara. Que vista, hein? Que vista, bem Sim, bacana. fantástico, fantástico. E é bem, nós ficamos numa zona mais rural, Aham. e atendemos pessoas da Angola inteira. Vem gente da Perfeito. Angola inteira para cá. Perfeitamente, perfeitamente. E vamos lá. Você, desses países que você visitou, é lógico que Angola, Angola não, a África em si, assim como o Brasil, né, é conhecida pela desigualdade social. Nesses países, assim, a Namíbia, Moçambique, São Tomé, se você percebe que está no mesmo patamar ou tem alguma diferenciação? Não precisa falar qual especificamente, mas existe diferenciação de um país para o outro? Existe sim, existe com certeza, mas
lembra, como eu falei, lembra um Brasil, mas um Brasil de 50, 70 anos atrás. Nós estamos falando assim que eles mesmos enxergam o Brasil como um irmão mais velho. São todos países colonizados por Portugal, mas o Brasil conseguiu caminhar um pouquinho mais. Então a gente até fala mal assim, da nossa situação um pouquinho do Brasil, mas eu acho que quem acaba conhecendo aqui vê que no Brasil nós conseguimos caminhar um pouquinho mais em termos de organização política, por mais que vocês acham que ainda tem alguma coisa que é bagunçada. Acredite se quiser, né? Nós conseguimos caminhar um pouquinho mais nessa área de organização política e na organização da saúde também. Depois que você conhece esses países que eu falei aqui, vocês vão achar o SUS maravilhoso. Eu tô com saudade do nosso SUS. Tá, eu compreendo. Então, eu estava indo viajar, na última viagem que a gente fez, se a Nicole, se ela estiver ouvindo, ela até me lembra para onde a gente estava indo, eu sentei ao lado de um médico que estava... Não, médico não, minto. Ele era um missionário, tinha restaurante em Belo Horizonte, ele estava indo para o Congo, para a República do Congo, ficar por um período numa missão similar à sua, e eu comecei a conversar com ele. Eu fiz uma pergunta para ele, um pouco estúpida, tá? Mas é uma pergunta que muitos pensam, e para esclarecer. Assim, por que fazer uma missão na África e não no sertão, né, nordestino, no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais? Na sua cabeça, qual que é a sua percepção? E eu vou falar também a resposta desse parceiro que estava indo para essa missão tão honrosa. Claro. Então, claro, tem a questão espiritual, com certeza, questão do chamado, de você, que Deus realmente pede para que você vá para algum lugar específico, mas se vocês forem ver a questão do país em si, a questão, principalmente como eu falei, essa questão de organização, nós estamos muito além do que o que nós conhecemos de sistemas de saúde, como no Brasil, como em algum outro país mais ocidental. Então as coisas aqui estão muito iniciais. Nós estamos começando, os nossos desafios são muito maiores. Você acabou de citar o Congo, é um país vizinho nosso aqui de Angola também, mas mais ao norte, que acabou de lidar com a epidemia do Ebola também, aqui chama ébola no caso, né? Mas acabou de lidar com a epidemia muito forte, então a gente vê que nós estamos ainda num caminho a trilhar muito longo. Mas eu digo que é um caminho inicial. Primeiro, apesar de nós termos a mesma colonização, o Brasil, Angola, Moçambique, o Brasil não teve o que teve aqui em Angola, que foi uma guerra civil que durou até 2002. Então, assim, nós estávamos comemorando aqui agora, nós vamos comemorar no dia 4 de abril, é feriado, inclusive. 4 de abril é o feriado da paz nacional. Nós temos 18 anos sem guerra. Então, o país está começando em tudo. Então, os desafios aqui são muito iniciais. O Congo, que é o que ele falou, é um país que está em guerra ainda. Os desafios que a guerra traz, por exemplo, vocês estão sentindo agora, com a quarentena, a mesma coisa que o pessoal sentiu a vida inteira aqui na guerra. É isso. É você ficar trancado de casa. E a guerra que durou mais de 30 anos. Então, essas dificuldades que talvez você não consiga ir até um supermercado, talvez não consiga encontrar alguma coisa que você gosta, aqui foi o tempo inteiro quanto a isso. E nesse momento de quarentena, voltamos um pouco a isso daí. Há uma situação parecida com guerra. E vocês no Brasil, por exemplo, estão vivendo um pouquinho isso daí agora, né? Vivendo assim um pouco com as privações que o povo angolano já está acostumado a viver há muito tempo, entendeu? Então imagina, durante tanto tempo ter essas privações e agora você ter que estruturar do zero isso. Né? Então começou a fazer uma estruturação toda na área da saúde. Eu acho que o que já caminhou aqui nesses países foi muito. Né? Então, mas ainda assim nós precisamos de muita gente, precisamos de muito apoio. Então, eu acho que é esse motivo o qual traz pessoas aqui pela relevância que um profissional tem aqui, não no sentido de simplesmente fazer um atendimento, simplesmente ir embora, mas no sentido de capacitação de uma nova geração. Tá? Então, eu estou vendo aqui que tem várias pessoas que eu vi participando na live, que eu convidei, que são pessoas que inclusive estavam se preparando para vir para cá,
para Angola quando teve o lockdown, que aqui fechou 100%, está tudo fechado. Então não conseguiram chegar. O nosso principal objetivo de vir para cá é justamente capacitação de uma nova geração de formadores de opinião, de pessoas que vão transformar esse país. Então os desafios são muito grandes, são muito iniciais, e os resultados são muito visíveis também, né? O pouco que você faz, o pouco que você já começa a fazer, você dá um impacto muito grande. Só finalizando essa parte, que a resposta desse amigo que eu conheci, né, que eu até troquei telefone, foi mais ou menos parecida com a sua. Ele falou comigo assim: Guilherme, no Brasil, nós também temos necessidades. Eu já fiz isso no Brasil, já fiz algo similar no Brasil. Acredite se quiser, a pior situação que tem no Brasil ainda é melhor do que as muitas situações que tem na África, né? Muitos da África queriam ter a pior situação do Brasil. Com certeza. E o que ele falou é o seguinte: eu não consigo ilustrar para você. Ele me mostrou foto no celular, que já estava voltando, né? Ele falou assim: tem que ir para um crescimento espiritual, tem que ir. Se você tiver filho, quando você tiver filho, leva um filho no período de formação dele para ele poder ver que ele vai ter um outro valor, outra percepção de vida, sabe? Foi bem basicamente o que você respondeu. Para a gente não perder muito o foco, depois a gente volta um pouco nesses quesitos aí da Angola. Você falou que já está em lockdown aí, né? E você me mandou uma cartilha, que eu até passei para alguns grupos, um comunicado, uma cartilha do governo, e lá fala, né, nessa parte da guerra civil, né? Vamos ter que ficar em casa no período, como se fosse no período de guerra, e lá eles orientam: não, é só um período que depois vai passar, isso não quer dizer que está voltando aquela reclusão que era obrigatória ter, né? Obrigatória não, a pessoa não saía para evitar conflito, né? Mas tudo bem, está em lockdown aí em Angola. Como que está acontecendo as relações com o público, com a população angolana? Né? Eles estão respeitando, estão saindo. Como que você tem vivido isso e quando que começou, né? Então, começou oficialmente. Claro, tinha orientações, realmente, fica em casa, orientações. Depois o governo estabeleceu o estado de emergência. Eu publiquei aí nos stories, no meu perfil, o que é o estado de emergência, em 32 perguntas. Quem quiser depois ir no meu stories vai conseguir ver. Então, coloquei realmente o que é a lei. Estado de emergência é que o Congresso perde o poder e passa o poder totalmente para o presidente. Então, o presidente que manda agora. Então, o que mandar está mandado. Então, o estado de emergência é justamente, pela lei, ninguém pode sair de casa e pronto, acabou. Não tem essa, você não pode sair de casa para nada. Só que aí eles colocam algumas restrições. Você não pode sair de casa, mas você pode ir para o supermercado. Só. Eles colocam exatamente isso na lei, para situações que a sua vida dependa dela. Isso. Só que nós, aqui agora, foram 20 casos confirmados até agora. Tá? O primeiro caso aí foi na sexta-feira, sem ser essa agora do dia 27, na passada, foi no dia 20 o primeiro caso. E o país está fechado já. Hoje já temos mais ou menos 10 dias do país totalmente fechado, ninguém entra, ninguém sai, e depois o estado de emergência foi colocado dia 27. Justamente as polícias e o exército na rua, em todos os lugares, não deixando ninguém transitar, então ninguém circula. Então essa é a diferença do estado de emergência que nós colocamos aqui, de simplesmente uma quarentena. A quarentena o governo vai recomendar, aqui ele vai forçar completamente você a ficar em casa. Então, existem realmente a polícia em cada canto, tá? Isso aí, toda vez que nós saímos nas ruas, nós vimos, e ninguém pode realmente sair de sua casa. Você pode até, por exemplo, você fala: eu vou para o supermercado aqui, aí eles vão falar: mas vai comprar o quê? Você vai e faz a sua lista de compra, você fala: eu vou comprar presunto, queijo e pão. Você: não, mas tem uma padaria mais próxima. Você não vai nesse supermercado, vai na padaria mais próxima. Então você não pode passar e não pode chegar e ir naquele supermercado. Vou só cortar esse assunto um pouquinho, esse assunto um pouquinho. Eu vou tirar aqui os comentários novamente,
Todo mundo vai printar a tela, se quiser, né, e postar o Dentista Gestor e como é que é o Instagram mesmo? Vamos para Angola, né? Vamos juntos para Angola. Vamos juntos para Angola. Não, volta para a janela, volta para a janela. Deixa eu só, eu vou sair daqui na porta, vai ficar melhor para ver. Eu quero mostrar o pôr do sol. Mas entra aí, Raniel, entra aí, ó. Eu quero mostrar a live com o pôr do sol Tá bom. mais Aqui. bonito, isso. Todo mundo posta aí, ó. Vai printar a tela. Que pôr do sol maravilhoso, gente. Todo mundo posta esse pôr do sol. Meu Deus do céu. Deus é maravilhoso. Olha só. Clica no meio da sua tela, assim, ó. Clica no meio da sua tela. Só um clique, que vai melhorar o foco. Ah, já melhorou. Chique demais, olha. Nossa, Deus. Que pôr do sol maravilhoso. Vamos voltar agora ao nosso papo, né? Não fica correndo muito na internet, não, porque senão... Não, aqui eu não posso ficar muito fora por causa de outra coisa. Nós estamos falando de coronavírus, mas nós temos um problema maior que está aqui sempre, que chama malária. Então, essa hora dos mosquitos picarem. Eita, vamos falar disso também. Eita! Mas o que eu estava falando, essa questão do estado de emergência é justamente assim, o que eu falei, que o povo fica um pouco com medo da situação de guerra, porque justamente é isso, é o exército, é a polícia nas ruas, realmente forçando todos a ficarem em casa, né? Então é uma situação um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados no Brasil, porque no Brasil você fica em casa pela sua consciência, entendeu? Aqui não, aqui é realmente um decreto de estado de emergência, ninguém sai de casa. Então, eu essa é a diferença mesmo. Pesquisas aí, e eu observei que assim, é bem rigoroso mesmo, né? Para ficar em casa, e quem desobedecer tem punição severa, chega até a ser preso, Sim. Não é mesmo? Pode ser preso, e aqui até fala assim, no Stories mesmo, que eu publiquei é justamente a lei mesmo que eles estão divulgando. A polícia e o exército, eles estão autorizados a usar qualquer meio para que você respeite. Então é isso que está escrito. Então realmente não pode sair de casa. Nós não estamos tendo um colapso no sistema de saúde nem nada, mas eu até entendo o porquê fazer isso. Nós não temos, igual no Brasil, um suporte. Então, se realmente o vírus se espalha sem medida por aqui, nós não vamos ter o que fazer, entendeu? Nós não temos um suporte, eu trabalho na área da saúde aqui, eu vejo que nós não teríamos esse suporte para se tivesse tantas pessoas doentes. O sistema de saúde ele já é insuficiente para o momento atual que nós vivemos, com as doenças atuais que nós temos. Então seria realmente um colapso no início mesmo. Então não temos estrutura, e por isso, já que nós temos essa carência de estrutura, nós precisamos aí de fazer algumas medidas que são um pouco mais extremas do que em alguns países. Então fronteiras fechadas, sem voo nenhum, ninguém circula, muito menos dentro da cidade, nem para fora da cidade você vai, nem para fora do país, nem para outra cidade. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegaram aqui nessa semana, até ontem os atendimentos, porque fechou tudo na sexta-feira, fechou dentro do país. Para fora já estava fechado há uma semana, aí depois na sexta-feira fechou dentro do país. Então tem pacientes que, como eu falei, nosso hospital atende gente do país inteiro. Teve pacientes de outras cidades para cá, não conseguiram voltar para casa, estão aqui, em Lubango, porque realmente tudo fechado. Pacientes que vieram fazer uma consulta normal, que sempre viria antes. Parou mesmo. E você, nos seus atendimentos, quais os cuidados que a classe médica nos atendimentos está tendo algum cuidado diferente? O governo disponibilizou equipamento de proteção individual mais específico? Ou acaba que, por já combater outras doenças específicas também, já se toma certo tipo de cuidado? Ou também não se toma esse certo tipo de cuidado? Então, se toma, mas agora está muito, muito em alta isso daí. Então está sendo tudo totalmente redobrado. Então máscaras, todas as roupas possíveis. Para você ter uma ideia, nós estamos preparados aqui. A gente sabe que o coronavírus ele é bem menos letal do que o ebola, mas a nossa preparação está sendo tal qual a do ebola. Tá? Nós tivemos países vizinhos aqui que tiveram a preparação, que conseguiram combater a doença, o surto da doença,
com poucos recursos. Então nós estamos seguindo esses exemplos. Então nós estamos fabricando aí aqueles escudos faciais, nós estamos fabricando também máscaras, então nem sempre nós temos máscaras suficientes disponíveis, nós recebemos doação sim, o governo recebeu uma doação grande aí da China, de várias empresas, e recebeu várias doações de kits para testes também, então tem muita coisa que chegou recentemente cá em Angola para combater realmente o coronavírus. Criaram centros específicos de tratamento, então todos os locais aqui nós temos usado o que a gente já tinha, o que nós recebemos a mais, e também usando a criatividade para fabricar aí, escudos faciais, fazer aquelas roupas, e assim, eu acho, como eu te falei, a prevenção é a única arma que nós temos. Eu acho que os profissionais de saúde eles conseguiram se conscientizar disso. Então, alguns hábitos estão sendo mudados. A gente não tem que ver só o lado ruim, como eu estava te falando. A gente tem que ver as coisas boas também. E uma das coisas boas que tem visto é essa mudança de consciência. E o que eu tenho sempre tentado falar com todo mundo é justamente isso daí, ó. Vamos pegar esses exemplos bons e usar para o resto da vida. Porque nós temos aqui muita gente que morre de doenças ainda que são preveníveis com esses cuidados do coronavírus. Então acho que o coronavírus veio justamente para nos ensinar a combater outras doenças aqui. O básico, né? Eu tenho incidência de diarreia altíssima, como eu falei, malária, tudo doenças que são relativas ao saneamento básico, então eu fico até feliz com algumas medidas que, por mais que sejam extremas, são necessárias. Você precisa ver, assim, tipo, para você entrar num supermercado, você tem 3, 4 etapas de lavagem das mãos e desinfecção dos carrinhos. Entendeu? Assim, quando que isso iria acontecer? Então, eu acho que são coisas que nós podemos levar para a vida. Ô, Raniel, você vai ficar quietinho nessa posição aí. Olha que imagem legal. Pessoal, tá cada vez mais bonito, né? Atualiza a foto. Essa é a foto do pôr do sol do dentista gestor. Acho que esse é o pôr do sol mais bonito que a turnê dentista gestor vai conseguir ver. Posta essa foto. Arreda um pouquinho para o lado, Raniel. Só arreda um pouquinho para o lado. Assim ou para o outro? Ó, isso, ó. Que isso, galera. Que céu maravilhoso. Que Deus abençoe a África e todos nós, né? Muito legal. Isso aqui é todo dia. Todo dia. Faço ideia, cara. Faço ideia. Não, nós vamos conversar disso. Vamos só evoluir esse assunto aqui Vamos botar os comentários, né? Não, que legal. É porque as perguntas aqui também são interessantes. Eu vou tirar os comentários, depois eu volto eles para ver as dúvidas. Só para o pessoal ver esse visual maravilhoso, que a gente também está carente de boas notícias e coisas bonitas, né? Então vamos ver isso. Você falou então que tem um lado positivo, que o país está tomando uma certa disciplina, está se antecipando para algumas doenças básicas. A Isabela fez um comentário ali que é bem uma pergunta, que é bem pertinente, né? Aí boa parte da população já é imunossuprimida ou tem alguma deficiência imunológica, já alguma certa limitação que compromete para o coronavírus. Tem isso mesmo? Então, essa é uma grande discussão, porque realmente nós temos muito desnutridos aqui, muitos mesmo, muitas crianças desnutridas aqui no país já, e é um problema grande que nós temos. Mas o quanto isso seria considerado uma imunossupressão para adquirir o coronavírus, porque nós temos diversas doenças aqui também. Então você pode ser ao contrário do que nós estamos falando aí de imunossuprimidos que tem alguma doença reumatológica, alguma coisa que é o que nós costumamos ver aqui no Brasil, são crianças que são sobreviventes, os adultos aqui são sobreviventes. As doenças aqui são tantas, que os adultos aqui já são sobreviventes de diversas doenças. Então eu acredito que eles são até, de uma certa forma, resistentes a doenças virais. Sim. Só para vocês terem uma ideia, a gripe comum, que é o que nós temos muito em surtos no Brasil anualmente, ou até nos países europeus, que é bem adaptado a gente ter esses surtos anuais da gripe. A gente não vê muito isso aqui não. Tá? Doenças respiratórias, que são coisas mais comuns, eu não vejo isso daqui no dia a dia. Eu não vou falar que não tem,
mas eu vou dizer que as pessoas aqui criam uma certa resistência já, justamente por ter um contato com essa doença, as doenças, desde a tenra infância. Morre muito? Sim, nós temos uma das mortalidades infantis mais altas do mundo. Porém, eu acredito que os sobreviventes, que são a população que nós temos aqui agora, eles têm uma certa resistência. Eu não posso falar que eu tenho uma população imunossuprimida. Eu tenho uma população, assim, linhas gerais. Eu tenho vários angolanos aqui assistindo comigo, também, que eu estou vendo aqui na live. É um povo que está acostumado a passar fome, entendeu? São pessoas que vivem com uma refeição por dia, normalmente. Como você diz, já são sobreviventes, né? Já são sobreviventes. Então, eu não tenho dado científico para te falar isso, porque a doença não chegou aqui de uma forma grande para a gente comprovar isso ou não. Mas tem muitas pessoas falando, tá, que vai ser uma catástrofe quando chegar, e outras pessoas justamente comentando o contrário. Pessoas falando que não, nós temos resistência suficiente para aguentar isso, e nossa população é jovem. Você está falando de uma população aí de 64% da população abaixo de 20 anos. Nós temos 3% de idosos em Angola. Isso. Numa população de 30 milhões. A minha próxima pergunta. Uhum. É um país idoso? Qual que é a porcentagem de idosos? Você já falou 3%. Então não é muito comum ter pessoas acima de 60 anos. Nenhum desses países que eu te falei, tá? Tem, claro, África do Sul bem desenvolvida, Namíbia também, mas tanto Moçambique como Angola, como São Tomé, são países jovens, muito jovens. População aí, assim, abaixo de 20 anos, mais de 60%. Nós estamos falando de uma população idosa no país de 30 milhões de habitantes, nós estamos falando de uma população de 1 milhão. Então eu tenho 1 milhão só de habitantes aqui acima de 60 anos de idade. Então favorece você ter um bom resultado do vírus? De imediato, sim. Agora, essa pergunta da Isabela, se essa questão da imunossupressão devido já intempéries da vida que nós temos aqui, se são a maioria das pessoas imunossuprimidas, se isso vai gerar um impacto grande no coronavírus, ainda não sabemos. E olha que essa pergunta dela, eu não só tenho me perguntado, como tenho discutido isso com vários outros médicos aqui, buscando uma resposta. Será que essa questão de imunossupressão devido à desnutrição, devido realmente às pressões da vida aqui, vão fazer com que o vírus se alastre mais ou não? Ou isso vai ser um fator de resistência também? Não dá para saber. Ainda nada, como a gente falou, é uma doença nova, e nos países onde tiveram os grandes surtos, a população é muito diferente da população africana, né? Eu não posso nem comparar para saber se vai ter o mesmo resultado ou não. Perfeitamente. Sobre outras doenças, né, que acabam, que é o motivo de você estar aí. Qual, na sua rotina clínica, o que mais você vê? Fala assim, digamos que seria um problema crônico, um problema de saúde na Angola. Eu vejo isso aqui a todo dia. O que é o maior sua demanda aí? Malária, com certeza, né? Já até responderam aí, malária é demais, demais mesmo, é uma coisa endêmica, também tem muito mesmo, né? Então, malária, o que fala aí, paludismo, até que colocaram aí nos comentários, que é a mesma coisa, é o que nós mais temos aqui. Febre tifoide, que é outra doença endêmica aqui da região, tem bastante. Eu diria essas duas são as principais, malária e febre tifoide, né, que é a infecção por salmonella tifo. É exatamente isso que eu te falei, que é uma das... Por exemplo, febre tifoide é capaz de nem ter esses dias, porque todo mundo lavando a mão tanto, acaba entrando muito grande, né? Mas desnutrição também, eu vi aí que postaram aí, o Camilo acabou de postar a desnutrição, é uma outra coisa que temos bastante aqui, principalmente nas crianças. Então são todas as doenças com incidência muito alta aqui. Mas eu diria essas três aí são as principais. Fora isso, as doenças outras infecciosas também aparecem, né? Todas os parasitas assim, aparecem demais, mas eu diria que essas são as três assim, que você mais vê nos atendimentos do dia a dia. Ok. E o governo angolano tem dado alguma ajuda, algum suporte para as pessoas mais necessitadas no quesito alimentação, ficar em casa? Porque a Angola
tem muito ambulante, né? A informalidade é muito grande no comércio, né? Então, já que não pode trabalhar, a pessoa não está recebendo, não está vendendo os produtos, como que está funcionando essa parte aí? Ó, eu vi, já acompanhando as reportagens aí, que alguns países da África conseguiram fazer isso, que é o caso de Cabo Verde, que conseguiu dar um salário de 800 para esses ambulantes ficarem em casa. Mas aqui não. Aqui nós não ouvimos falar de nenhum apoio social para poder ficar em casa, não. Realmente eles permitem que os ambulantes saiam de casa, mas eles têm que tomar todas as. Eles podem vender comida na rua, mas eles têm que tomar todos os cuidados de higiene básicas para poder vender a comida na rua. E que às vezes é difícil. Lavar a mão na rua, tudo. Como alguém colocou aqui, a água potável é artigo de luxo. Realmente, a água potável é artigo de luxo. Então, ficaria difícil tomar os cuidados de higiene exigidos para que esses ambulantes continuem na rua fazendo suas vendas. Mas não tem nenhum tipo de apoio para poder ficar, eles estão permitidos a sair de casa para vender comida. Mas aqui não se vende só comida na rua, se vende de tudo. Então tem muitas pessoas que vendem roupa, calçados, tudo na rua, e essas pessoas aí realmente vão passar apertado. O estado de emergência, esse lockdown completo mesmo, ele está previsto para 15 dias. Né? O fechamento do país. E a população está temendo a segurança pública, aumentar a violência, roubos, assaltos. É porque teme isso aqui no Brasil, né? Ficar muito tempo a economia entrar em colapso e aumentar a criminalidade. Cogita-se essa hipótese aí? Não. Por incrível que pareça, isso aqui já não era um problema antes. Tá certo que na grande capital, que é a Luanda, existe um nível de violência um pouco maior, mas os níveis de violência aqui eu não sei te falar em números, mas não é um problema tão grave como é no Brasil. Tá? É uma coisa, pessoal, uma coisa que a gente tem que lembrar, o que você acabou de falar aí, o que mais causa violência realmente é a desigualdade social. Se você está num lugar onde que não existe tanto, onde que as pessoas estão mais niveladas por baixo e tem apenas uma pequena elite, não tem tanto uma desigualdade social tão grande, a violência costuma ser menor. Realmente aqui, comparado com o Brasil, nós temos menos casos de violência. Nós escutamos falar menos do que se escuta falar no Brasil e tem um certo de... Assim, você sai na rua mais tranquilo. Você sai na rua mais tranquilo, assim... E tem elite, e vamos supor, quem seria a elite? É igual passa ou repassa, tá? Se você quiser passar essa pergunta, fala assim, passa, eu compreendo. Mas tem elite, o que seria elite? É muito rico mesmo? Então, tem bastante. Tem, assim, tem um pessoal muito rico. Mas a elite principal aqui são os expatriados, as pessoas que estão envolvidas em empresas, mas que são pessoas de fora, né, pessoas que vieram trabalhar aqui de outros países, principalmente na área do petróleo. Angola é um país muito rico em petróleo e em diamante, então quem veio trabalhar nessa área aqui é uma grande elite. E principalmente as pessoas, os militares, também é outra elite bem forte aqui. Eu ia perguntar quais que são as riquezas de Angola, então você falou petróleo, que é a principal riqueza natural. Sim, petróleo e diamante. São as duas coisas que nós temos aí. Mas são... Eu tô vendo que eu tô tendo bastante ajuda, eu não tô nem precisando de falar muita coisa, viu? Legal. Mas eu compreendo, viu? Vamos lá. Mas é exatamente o que ela colocou ali. Quem está mais envolvido realmente com essas questões militares, políticos, expatriados, todos é a grande elite que nós temos no país. Você começou a live falando que... Por que eu perguntei? Por que Angola? Você disse que foi o seu chamado espiritualmente, está crescendo, tudo. Mas a visão do Raniel para a população angolana, como você percebe que eles te enxergam? Qual que é a sua importância? O que te valoriza aí na hora que você sai da rua, na hora que você começa um atendimento e fala assim, isso que vale muito a pena? Por exemplo, o que dá o nosso valor aqui, que é o que você está dizendo. O que a população olha para o Raniel, para o doutor Raniel na hora de um atendimento, ou então até na hora que você está andando na rua, que eles percebem que você não é angolano, que você está aí por uma missão. Qual a importância que a população angolana dá para você, dá para os colegas que estão aí colaborando com a sociedade? Eu acho, assim, eu falei, o Brasil,
é que a gente não tem noção assim do potencial do nosso país e a gente vai perceber isso quando a gente está fora, sabe? Nós temos formações excelentes no país, excelentes. E quando a gente chega aqui e a gente consegue ensinar um pouco, primeira coisa assim, a gente consegue ensinar um pouco da nossa experiência do Brasil na nossa língua. A gente fala português, eles também. Então, quando a gente fala português, eles também, a gente consegue ensinar alguma coisa, porque não porque a gente é melhor do que ninguém, mas porque o Brasil caminhou um pouquinho a mais. Nós tivemos esse período de vantagem, sem guerra, sem nada, que a gente conseguiu se desenvolver um pouco mais. Eles nos olham com uma certa esperança, que você, olha, vocês são os nossos irmãos mais velhos e nós um dia vamos ser igual a vocês. Então, isso é o que a gente mais consegue contribuir. Eu acho que é a língua, sabe, nunca me senti tanto orgulho de falar português como aqui. Sabe, de falar português, de escrever português, de conseguir entender o que eles falam e eles conseguiram que a gente entendeu o que eles o que a gente está falando também, ensinando. Isso é fantástico. Para mim, esse é um dos motivos assim maiores assim que eu tenho de gratidão, é poder contribuir com alguma coisa na própria língua deles. Porque assim, ajuda. Alguém perguntou aí da Cruz Vermelha, tudo. Tem bastante coisa aqui. Tem bastante organização que ajuda, mas qual que é a nossa diferença? Tem muito missionário aqui, tem bastante gente aqui que ajuda, que vem ajudar. Mas eu acho que a nossa diferença é realmente a língua e a proximidade cultural que a gente tem. Tá? De ter sido, assim, eu nunca vi assim tanta proximidade como eu vi agora morando aqui, justamente por a gente ter a mesma colonização em várias coisas, sabe? A gente fala muito do jeitinho brasileiro, mas eu acho que isso daí a gente aprendeu com Portugal, porque aqui é muito parecido também. Então eles têm uma identificação muito grande com a gente. Então é a questão que eu mais consigo ser grato mesmo, é de conseguir chegar ao coração das pessoas com muito pouco, com um simples bom dia. Entendeu? Que você consegue falar, você já consegue abrir um sorriso na cara das pessoas, E eles você olham é para minha cara. extremamente respeitado aí, assim, a profissão, respeita, falou, tá falado, passou as orientações. Sim. Igual eu falei, o fato da gente conseguir comunicar bem, a gente consegue se destacar muito. A gente tem essa questão, eu resumiria numa palavra, seria empatia, cuidado também, mas a empatia seria a principal palavra. A gente consegue, e com isso a gente consegue gerar um grande respeito. Né? Realmente é um povo muito caloroso, mas eles são um pouquinho mais distantes que o brasileiro. Tá? O brasileiro é mais de abraçar tudo, aqui também eles são, mas aqui inicialmente eles são um pouquinho mais arredios. Mas logo que você começa a fazer amizade, a conversar mesmo, você sente uma abertura muito grande, um respeito muito grande. Nós somos chamados, tanto eu como minha esposa, diversas vezes para ensinar, para dar palestra, para dar aulas em escolas, em faculdades, em todos os lugares. Então isso é muito bom. A gente consegue contribuir muito, uma das vantagens. Mas se você me pegasse assim, qual que é o ponto mesmo, que traz o seu diferencial, e até um ponto para desafiar todos que vierem aqui, seria realmente a língua muito parecida com a nossa e uma cultura muito parecida com a nossa. Então a gente consegue chegar, fazer uma diferença muito grande e realmente, como eles colocaram aí, como você colocou, realmente nada no Brasil assim de serviços ruins conseguiria comparar um serviço que está iniciando, como eu falei aqui, né? Então, essa cooperação que nós temos aí é fantástica e eu espero que só multiplique. Sim. Tá? É porque muito importante. Portugal foi o colonizador. Agora o brasileiro está sendo facilitador de chegar à informação. Legal. Então eles têm esse olho, assim, o português foi nosso colonizador, vocês são os nossos irmãos mais velhos. Então, dá a mão aqui e vamos caminhar junto. Vocês são os nossos padrinhos, né? Ajuda Sim. aí. Sim, legal. sim. Olha, muito feliz. Você falou de várias coisas. Eu vi que vocês viajam muito. Tem até uns dialetos, tem até outras línguas, né? Em outras regiões aí, que precisa até de tradutor, que eu vi.
Além dessa linguagem, cultura diferente dentro do país, quais que são as belezas naturais que você falou que o país é maravilhoso? É o quê? Mar, oceano, ou é a Tem própria muita selva? praia, tem muita É, praia aqui. É um país com litoral enorme, é o Oceano Atlântico. Então nós estamos do outro lado do Brasil, sim. aí tem um Atlântico nos separando. E é muito parecido, muito com essa região de Minas, principalmente, onde nós moramos aqui. É um lugar mais alto, tudo com muitas montanhas, tem muita pedra, é uma região que produz muito granito. Então você já imagina como que são as formações rochosas aqui, E dá aquele que dá muita... contraste de Exato, mar, tipo Rio de Janeiro, com muita pedra, montanha e o exatamente. oceano. Muita pedra, montanha. Não tem tanta coisa tropical como tem no Brasil. Assim, vai ser uma coisa mais. Tem deserto, que é fantástico também. Tem um deserto muito próximo daqui. Então, essa questão deserto, mar, também é um contraste maravilhoso. Essa região que nós moramos aqui, que é Lubango, é a segunda maior cidade de Angola. Ela está na altitude, aqui acho que é 2.133, onde eu estou agora. Então, é uma região bem fria, comparado assim com o resto da África, um frio bem diferente. Até facilita a gente usar os EPIs aí, porque é um lugarzinho mais frio. Mas tem muita montanha, muita natureza assim maravilhosa. Tem a árvore típica da África, que é o baobá, espalhado em tudo quanto é lugar por aqui. Que Então, legal. essa beleza savana africana tem aqui em Angola, tem a parte de florestas também que tem aqui em Angola, tem a parte do deserto e tem a parte do mar. Então você Tem consegue tudo encontrar de aí, tudo ó. isso também. É. Tem tudo. Ô, Raniel, nosso tempo está esgotando, que é só uma horinha de live. É o seguinte, e para quem quiser ir para a África, para quem quiser ir para uma missão parecida com a sua, ou quem quiser até ir para Angola, fazer parte aí da, do seu time, como que faz para um dentista ou qualquer outro colega de profissão aí? Bom, por enquanto, nada. País fechado. É. Mas vocês podem entrar em contato pelo direct aqui mesmo ou mandar uma mensagem no Vamos Juntos para Angola. Nós temos vários lugares aqui que nós recebemos voluntários. Ano passado nós conseguimos receber muitos, só de médicos foram 27, mas dentistas pelo menos uns 10 ano passado que nós recebemos, e nós estávamos preparando para junho uma outra equipe para vir aí. Nós criamos até um grupo de dentistas para Angola, um grupo de WhatsApp que tanto o Lucas quanto a Isabela também fazem parte, que nós estávamos tentando preparar um pessoal para vir. Porque nós temos algumas estruturas odontológicas na cidade, porém não tem dentistas para atender. O maior hospital da cidade aí tem 4 cadeiras, bem equipado. Nós temos, como eu falei, as coisas estão evoluindo. Tem um curso na cidade que é de formação ensino médio, que é tipo técnico de estomatologia, que é o que nós chamamos aqui da odontologia. Então, técnico em estomatologia nós já temos aqui na cidade, então já formou a primeira turma ano passado, a segunda turma esse ano, já tem 2 turmas formadas. Então, estamos evoluindo nessa área, evoluindo mesmo. Na cidade já tem 3 ou 4 consultórios dentários, tem uma dentista angolana que formou no Brasil, mas é muito pouco, muito. Sim. Tanto que as pessoas só Vamos fazer o procuram. seguinte, vamos continuar batendo papo. Na hora que passar essa crise, a gente não sabe como que o Brasil vai se portar depois disso, a gente não sabe como que a Angola, né? Que Deus nos Sim, com abençoe. certeza. Deus é brasileiro e com certeza ele tem um carinho enorme por Angola também. Então as coisas aqui vão passar rapidinho, vai ser a famosa marolinha, se Deus abençoe, Deus abençoar Amém. que seja. E eu Amém. quero fazer um Mas nós compromisso temos. com você e honrando, e em nome de todos os colegas, todos os dentistas que seguem o dentista gestor, eu nem preciso consultar eles. Pode contar com o dentista gestor nesse projeto, tá? A gente vai ajudar de alguma forma a parte odontológica aí, e com o suporte que precisar, eu represento os dentistas que a gente vai conseguir fazer evoluir esse projeto, a parte odontológica. Digamos que assim, a parte odontológica eu assumo ser o padrinho aí. Se não tiver, Que bom. claro, se não tiver, tá certo? Não, Eu claro, quero. claro, claro. Mas Pode assim, contar que eu vou quem quiser representar a entrar em turma. contato direto, ou vocês quiserem entrar em contato direto comigo, nós programamos sim.
tá? Vamos sim. Viagens desde uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Uhum. Nós conseguimos Conta comigo, compartilhar para isso daí. ajudar a divulgar, para ajudar Inclusive, a ganhar temos recurso, para tudo. já temos aí uma pessoa que está assistindo a gente que criou um projeto de prevenção, que foi a primeira que começou com um projeto mais de prevenção aqui. Então seria uma Uhum. coisa ótima para ajudar, que já ela capacitou técnicos aí para ensinarem escovação. Então tem mais de 30 formados que estão já espalhando conhecimento por aí. Sim, Então vamos retomar isso colaborar daí. um pouquinho, vamos Com pegar essa certeza, parte com certeza. solidária do dentista. Já estou pegando esse embalo aí, porque eu aconselho todo mundo, vai nos stories do Vamos, como é que é? Vamos Vamos todos juntos para juntos, Angola. vamos juntos para Angola, Vamos vai nos juntos para stories. Angola. Isso, vai lá nos stories, nos destaques. Você vai ver que dá um vazio na gente, tá faltando alguma coisa na profissão. E eu me comprometo a ajudar. Não posso garantir a princípio pessoalmente, mas no que eu puder, eu tenho muita vontade de ir, tá? Mas eu não vou prometer algo que eu não consiga cumprir. Falar que semestre que vem eu tô aí. Não é bem assim. Mas dentro do que eu puder ajudar, pode contar comigo. E em breve, se eu puder ter essa experiência, eu vou ficar muito feliz, tá certo? Pode ter certeza. Vamos Estamos aí. vamos continuar mantendo contato. Lembrando que o Pode Raniel, como eu deixar. disse, a gente tem um parentesco em comum, a família dele é uma família muito querida. Sua mãe é paciente nossa lá da clínica, né? Não sei se você está Sim. sabendo aí da Angola. Sua mãe é paciente nossa e tá muito legal. Cara, eu gostaria de te agradecer, tá? Parabenizar muito mesmo, né? Pelas suas ações, pela sua atitude, pela sua coragem, né? De enaltecer. Um aplauso. Pessoal, manda um monte de coraçãozinho aqui para você. Vai ver, subir um monte de coraçãozinho aqui, ó. É para você e para sua esposa, pelo esse Obrigado. coração aí, pelas suas atitudes, tá? Agradeço o pessoal aí, manda um abraço, tem muita gente conhecida. A live vai ficar salva, muita gente assistiu só um pedacinho, tá? Aí, ó, subir nos coraçõezinhos, ó, vai subir, ó. Tá certo? Obrigado. Obrigado mesmo. Pode mandar. Então, quem quiser ir para Angola, é só mandar um direct para o Raniel e vamos. Raniel, conta comigo mesmo. Pode mandar mensagem, precisar de alguma coisa. Eu tenho uma turma aqui que é bem engajada. Se precisar, pode contar com a gente mesmo, tá certo? Tá ok. Tá ok. Então tá Muito certo. obrigado. Então, Falão, eu que Um agradeço, grande viu? Fique com abraço. Deus, Até que mais. Deus te proteja aí e que isso tudo vai passar, tá certo? E parabéns, Amém. parabéns, parabéns, viu? Amém. Fique com Deus, meu amigo. Um abraço para a esposa aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, vamos saindo aqui. Lembrando que é uma conta de ajustar algumas coisas rapidinho que a gente vai para a live com o Dr. Anthony, que também será muito esclarecedora. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.